Quero deixar a cena. Estou cansado. E antes que alguém no palco me desbanque, quero voltar os olhos ao passado e assistir ao final do teu palanque. Meus pais, o português José Ferreira Braga e a mineira Francisca de Paula Braga, residiam em 1872, quando nasci, no sítio da Reserva, distrito de Vargem Grande, do município de Juiz de Fora. Isso aqui antigamente chamava Vargem Grande. Depois mudou para Ibitiguaia. Ibitiguaia queria dizer um vale aberto. Esse é o nome tupi-guarani para Ibitiguaia. Ele tirou de Vargem Grande para Ibitiguaia e de Ibitiguaia para Belmiro Braga. Ele é filho daqui e é poeta. Por isso que puseram esse nome. Hoje nós temos Belmiro Braga com 2 distritos, né? Nós temos São José, que é o primeiro distrito, né? Que é 3 ilhas, e Porto das Flores, o segundo distrito, e Belmiro Braga com a sede. Papai era chamado por todos os nossos vizinhos de o Braga da Reserva e cuidava, além das plantações do sítio e de algumas cabeças de gado que lhe povoavam os pastos, de uma casa de negócio em continuação da de morada. Foi nessa venda, à beira da estrada, e por entre as terras cultivadas e incultas da reserva, que passei a minha infância. Deixando a escola, continuei pela manhã a lidar com o gado e durante o dia a vigiar a venda e a passar o rodo no café espalhado no terreiro. O terreiro, na época, era calçado de pedra. Foi formar um terreno plano. Então eu vinha com o café e colocava ali. Então já tinha um empregado só para cuidar do terreiro de café. Então o sol saía, ele ia lá com o rodo para espalhar o café. Que era para o sol pegar nele por igual. Porque se ele ficasse um lugar mais grosso, outro mais fino, então ele mofa. Aí ele estraga. Fica um café ardido. E a gente, como era pequena e adorava, né, ficar no meio do café, né? Andando para lá, andando para cá, tinha uma pá. Essa pá a gente ia levando o café. Quando chegava lá no final, fazia a voltinha, voltava pelo outro lado. Quando chegava cá embaixo, fazia a voltinha, voltava de novo. Ficava o dia inteiro naquele movimento de café para lá, café para cá, para secar. Nessa época, papai resolveu aumentar a casa e construir uma espécie de barracão para os maquinismos de descascar e ventilar o café.
Aqui foi uma terra de plantação de café. E todos os fazendeiros, né, cultivavam o café e colhia muito café. Meu pai me contava que na época que ele chegou a São José, que o movimento aqui corria muito dinheiro no distrito, que só o distrito de São José tinha 6.000 habitantes. Hoje o município não chega a 4.000. O comércio aqui tinha armarinha aqui que vendia roupa, chapéu, tudo importado de Paris. O Antônio Bernardino, ele tinha três filhos, eram 3 homens e pelo menos umas 3 mulheres. Então, os 2 barões, os filhos do Antônio Bernardino, um é o barão de São José del Rei e o outro era o José Bernardino de Barros, que era o barão de 3 Ilhas. E tinha o Francisco Bernardino de Barros, que era filho dele, que foi o que ficou na fazenda de 3 Ilhas. O barão de São José del Rei residia na fazenda de São Gabriel, que está aí até hoje. E o outro barão de 3 Ilhas construiu a fazenda da Boa Esperança. O barão de 3 Ilhas ele construiu, mas as telhas da fazenda foram importadas da Europa. Telhas importadas da Europa. O barão daqui, barão das 3 Ilhas, foi considerado a maior fortuna do governo do Império. Era mais poderoso que o Banco do Brasil e morreu falido. Ele chegou a ter 1.445.000 pés de café. A casa foi construída pelo barão de 3 Ilhas em 1874. Viu? E quando ele construiu a casa, ele faliu, porque começou a importar tudo da França. E ficou num preço absurdo, né? Telhado, tudo aqui foi importado da França. Até o guarda-chuva dele foi importado da França. Então, e veio a abolição, logo em seguida veio a abolição. Ele tinha um número de escravos muito grande, que era 264 escravos, e tinha muitos escravos comprados fiado. Ele veio a abolição, ele ficou em dificuldade, né? Nisso veio o barão de São José del Rei, que era irmão dele, e o socorreu. Ele morreu aqui aos 91 anos de idade, sem saber que não era dono de mais nada. O sítio da reserva ficava entre altos morros, nas abas da Serra da Criminosa. E todos os dias lá subia eu. No tempo do passado, lá era a Mata Virgem.
Então estavam desmatando a mata. O sujeito brigava um com o outro e lá mesmo matava. Então todo mundo apelidou aquela fazenda por nome de Criminosa. Só por esse motivo, então tem esse nome. Acho que aquela Criminosa ali, ó, era uma lavoura inteira. Eu me lembro do papai levantar muito cedo. O papai levantava cedo, tomava banho frio, numa cachoeira que tinha lá na Boa Vista. Voltava, arrumava e já ia para o Lambari, para a lavoura. Ia descalço. Papai nunca calçou sapato para ir para a lavoura. Aí por lá ele ficava, né? E era um movimento muito bonito. A gente também adorava ir para lá, para o Lambari, porque eram as mulheres que eram as apanhadeiras de café, era a mulher, né? E elas iam assim, era um balaio, uma cesta, não sei, aqui presa na cintura. Na cintura e aqui, né? Igual que a gente usa uma bolsa. E no café, elas chegavam perto do galho de café, já fazia assim, né? Com os caroços, já caía tudo na cesta. Então tinha assim um pátio muito grande, tudo de cimento. Aí jogava o café todo ali. Aqui o café vinha verdinho, vermelhinho, né? Para secar. Bom, quando secava tudo, tinha que estar bem seco, é que ia para essa máquina que separava o café, que ninguém tinha, era só o papai. Aí era muito interessante, porque todo mundo queria ver o café caído, separadinho, né? Podia botar todo junto no... Não sei se aquilo chamava coifa, sei lá como é que chamava, e o café todo misturado, conforme ele vinha da roça, né? Aí caía tudo separadinho. O moca era um cafezinho pequeno, caía dentro do saco, estava escrito moca. Depois tinha chato graúdo, chato miúdo, e tinha escolha, que se chamava de escolha, era aquele café que partia, que quebrava e não podia ser exportado. O rei mandou me chamar para casar com sua filha, me dando para governar Europa, França e Bahia. Foi esta uma das primeiras quadras que decorei. E lá, do alto da Criminosa, eu ficava horas esquecidas, absorvido na contemplação do panorama que se estendia ao meu olhar deslumbrado. Alheio a tudo que me rodeava, repetia os versos da quadrinha decorada e ia procurando, na fímbria azul do horizonte, os pontos em que deveriam estar a Europa, a França e a Bahia. Certa vez, de meu posto de costume, ouço, vindo de muito longe, um berro triste e prolongado que até então nunca ouvira. Por muitos meses, fui apontado em casa e nas vizinhanças como a primeira pessoa que ouvira o apito do trem de ferro naquelas redondezas. Isso foi logo que a estrada de ferro central do Brasil penetrou em Minas, ficando seu leito distante umas 4 léguas da reserva. Vi os compradores do Rio e comprava o café todo, era despachado em Sobragi, na época que tinha trem. Ia de carro de boi. Aos 12 anos, fui para o colégio Ateneu Mineiro, em Juiz de Fora. Meses depois, no dia 19 de outubro, quando achava-me no recreio, fui chamado pelo diretor. Minha mãe havia morrido. Ela tinha feito a promessa de edificar uma capela nas proximidades da reserva. 4 meses depois da inauguração da Capelinha da Cruz, mamãe, aos 42 anos, moça e sadia, morreu. Todos os anos, até hoje, no dia 3 de maio, realiza-se ali a festa de Santa Cruz. E ainda agora, a reza que ali se canta foi improvisada por mim. Santa Cruz bendita, aqui estamos a vossos pés.
de Santa Cruz, pelos caminhos da vida, nos proteja em Santa Cruz. Depois da missa de sétimo dia, papai me disse: vai ser caixeiro como eu fui. O que já sabe é bastante para a carreira que tem de seguir. Vou mandar buscar as suas roupas e os seus livros. Fiz na vida o meu escudo dessa verdade sagrada. O nada com Deus é tudo, o tudo sem Deus é nada. Nas vizinhanças da reserva, em uma briga entre dois irmãos, o mais moço assassinou o mais velho. Esse crime inédito para muitos abalou profundamente os moradores do lugar e arredores. Ora, eu havia lido o Eurico e as pupilas do senhor reitor. Peguei na pena e escrevi sobre esse crime para o Farol de Juiz de Fora. Papai assinava o jornal. E dias depois veio a notícia. Foi um sucesso. Aos 12 anos, vivendo entre pessoas rústicas e num lugar perdido no meio das montanhas e afastado algumas léguas de um pequeno arraial, eu já era correspondente de O Farol. Em 1885, me levaram da casa de meu pai. Eu, embora pequeno, não ignorava que ia conhecer o mundo. Ele foi a Carangola, ele foi para Carangola e casou com uma Portilho lá de Carangola. 10 anos depois, com 23 anos, já casado e pai de um filho, deixei Carangola assolada pela febre amarela e voltei à reserva para ser sócio de papai. Apesar de andar em dia com tudo que se relacionasse com a minha profissão de negociante, nunca deixei de ler e escrever versos. Como sempre achei mais fácil escrever em verso do que em prosa, aos fregueses dirigia-me quase sempre por essa forma. Foi assim que um poeta nortista, Antônio Salles, ao visitar a região, ficou sabendo dos meus bilhetes rimados e escreveu sobre a minha vida obscura num jornal do Rio de Janeiro. E eu, que fazia versos desde os dias mais longínquos, só aos 29 anos foi esse meu segredo descoberto. Quando o meu primeiro livro, Montesinas, foi publicado, lá fora foi muito elogiado. Em casa, os fregueses diziam ser de um xará. E para o povo de Vargem Grande, eu continuava a ser o Belmiro, do Braga, da reserva. Os homens são como os rios, sempre pequeninos no lugar onde nascem. Hoje, em Belmiro Braga, existe uma grande dificuldade de material do poeta Belmiro Braga, né? Sendo um poeta nascido no município, ele nasceu no município, né? Ele não é reconhecido de uma importância, de uma grande importância para o município de Belmiro Braga. Talvez o município de Juiz de Fora dê muito mais valor às obras do poeta do que a própria cidade, né? Já poderia ter uma biblioteca com todas as obras do poeta Belmiro Braga na cidade. Ainda não se tem. Das cumiadas dos meus 60 anos, recordo trechos da minha vida que a distância envolve aquela névoa azul e macia e os torna saudosos para o meu coração de velho. A cultura era exclusivamente café. Até os anos 30, quando houve a crise do café e o Getúlio fez a queima do café, a fazendeirada então voltou para a pecuária leiteira. Queimou o café, porque o café estava sem preço, então teve que queimar o café para acabar, que o depósito era muito grande e não tinha preço.
Foi a época que o papai faliu, né? Que eu tinha um primo que eu notava que ele era um pouco traumatizado por causa disso. E assim, Deus me livre de café, para depois mandarem queimar como o Getúlio mandou. Quando o papai pagou todo mundo que ele vendeu as fazendas, as terras para pagar, veio a moratória do governo. O governo dando 10 anos para pagar a dívida do café, para quem devesse. Quer dizer, ninguém podia ser cobrado. Tinha que esperar 10 anos. Olha, o pai do Antônio Carlos, Sr. Vicente Botti, ele que salvou o papai. Papai, eles eram muito amigos, né? O Sr. Vicente Botti, acho que ele ficou lá em casa, foi muito tempo, muitos dias, eu não sei contar os dias, né? No quarto com o papai não queria comer, fazendo greve de fome, queria morrer, não queria comer, falava me suicidar. Eles estavam para levar ele para um hospital, porque ele não queria nada na vida mais, né? Apaixonou mesmo, ficou na maior paixão. Nunca mais voltou na lavoura, nunca mais quis ver a lavoura. A lavoura foi morrendo, secando, os pés de café foram secando. Acabaram tudo, todos, né? Acabaram tudo. Foi risonho o passado. Ah, se assim fosse o futuro risonho e o teu presente escoasse doce e brando como um sonho. Tudo aqui é feito por mim. Aquela capina do terreiro de pedra, tudo ali é feito por mim. Essa catação de folha que vocês viram hoje, não tem uma folha no chão, né? Tudo feito por mim. Tem ninguém, eu não posso pagar uma pessoa para me ajudar. O que eu precisava fazer. Tem muito fazendeiro aí que parou, largou de ser fazendeiro por isso. Ele não tem condição de manter 2 empregados, ele sozinho não dá conta. Eu dou tudo que tenho para a conservação disso aqui. Tudo faço, me esforço o máximo que eu posso me esforçar para a preservação disso aqui. Existiu e ainda corre o risco de existir dentro da nossa região proprietários que vai falar que é mais fácil ele demolir a fazenda e refazer ela do que ele restaurar a sua própria fazenda. Mal sabe ele que ele vai estar perdendo uma grande história. Meu pai, por exemplo, ele vivia nas fazendas e ele comprou essa casa quando ele casou com a minha mãe. Ela ia ser demolida para construir uma ponte em 3 ilhas, que ela foi queimada na Revolução. Agora muitos casaram destruídos. Quer ver, não sei se você conhece lá no asilo. Lá no asilo nós tínhamos aqui até um colégio de padre. É um seminário chamado Seminário do Asilo do Patrocínio, com uma casa gigantesca, lindíssima, né, que foi destruída, contam, né, que ela foi destruída para retirar a madeira para a construção da ponte de 3 ilhas, que liga o estado do Rio com o estado de Minas, né? E perdemos esse colégio, hoje tem só a capela do asilo. Foi um colégio muito afamado, Colégio do Patrocínio, e nós tínhamos alunos aqui do Brasil inteiro. Até o Juarez Távora estudou aí. Depois de ausente por 3 longos anos, nenhum vestígio mais venho encontrar de ti, ó casa de meus pais, ó casa onde nasci, tão branca e tão modesta. Por que tombaste quando estive ausente? Um desengano mais aos desenganos que me compungem dolorosamente. Quisera penetrar as tuas salas, os teus quartos e os longos corredores, e debruçado de uma das janelas, abertas par em par, rever a fita branca das senzalas e ouvir o vozear das esbeltas mucamas tagarelas e os retumbantes rufos de tambores nas noites de luar. Tem que conservar, que se a gente não conservar, vai chegar um ponto que nem história não tem mais, não é? Isso aqui pertence à humanidade. Isso não é um patrimônio que pertence a mim, pertence a todos nós, né? Porque quem que vai fazer um negócio desse hoje? Agora, da pessoa entender que tem que ajudar a preservar, isso é maravilhoso, né?
Muita coisa ainda tenho para contar. Mas tudo o que experimentei nos últimos anos guarda a aspereza dos objetos novos que só o tempo adoça e pule. A vida, um sorriso de esperança. A morte, uma lágrima de saudade. A gente tem na veia aquele negócio do café, né? Que não vai sumir, não.